Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é o Rito da Páscoa, um rito de aliança. Todos nós conhecemos a maravilhosa história da libertação do povo de Israel da escravidão egípcia, que lemos todos os anos no dia de Pêssar. Hoje vamos analisar um mistério profundamente escondido na história de Pêssar. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção de que cada um puder comer. O cordeiro será macho sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos e o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco de sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Êxodo 12, 1, 7. Cada homem deveria abater um cordeiro para sua família. E sabemos que o cordeiro sem defeito é uma imagem para Yeshua. Este significado messiânico também é destacado pelo fato de que o texto em hebraico diz que os israelitas passaram o sangue nos umbrais, mas Yahvé considerou o sangue nos umbrais como sangue Aleftaf, ou seja, o sangue de seu filho. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue Aleftaf, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Êxodo 12, 13. Yeshua disse de si mesmo que ele é o Aleph e o Taf, que em nossas traduções da Bíblia é chamado de o Alfa e o Ômega. Apocalipse 22, 13. Yahvé poderia muito bem ter ordenado a Moisés que sacrificasse um cordeiro em nome de todo o povo e passasse o sangue daquele cordeiro em sua porta em nome de todo o povo. E Yahvé poderia ter considerado o sangue daquele cordeiro como sangue Aleftaf, mas nós sabemos que Yahvé não escolheu esse caminho. O fato é que cada homem da família deveria sacrificar um cordeiro. Mesmo com o cordeiro sacrificado tendo a expiação completa antes da fundação do mundo, Apocalipse 13, 8, todos tinham um sacrifício a fazer. Mas Yahvé exigia o sacrifício adicional de cada homem da família. Yahvé queria que todos fizessem um sacrifício. E por quê? Existem 2 razões. Primeira razão: ao lidar com seu povo escolhido, Elohim não inventou um novo rito ou cerimônia em cada etapa da sua revelação a eles, mas tomou um rito com o qual os orientais já estavam familiarizados e deu a eles um significado novo e ainda mais profundo. Muito antes do dia de Pêssar, um convidado era recebido na família, ou uma noiva ou noivo selavam o matrimônio derramando e passando o sangue da aliança no limiar da porta. E agora Yahvé anunciou que visitaria o Egito em certa noite, e que aqueles que desejassem recebê-lo deveriam preparar uma aliança do limiar ou uma oferta como prova desta recepção, pois onde uma família não tinha tal recepção pronta para ele considerava a casa como sua inimiga. Quando Elohim anunciou esse desejo aos hebreus de uma oferta de boas-vindas, ele falou a Pêssar de Yahvé, Êxodo 12, 11, como se o rito de Pêssar fosse um rito familiar a ser seguido agora como uma boas-vindas a Yahvé.
Um cordeiro era o sacrifício escolhido para a saudação de Yahvé. Cada casa ou família deve levar um cordeiro para esta oferta. Esta saudação com sangue significou a proteção da aliança de Yahvé quando ele veio ao Egito para julgar seus inimigos. Para atingir esse objetivo, Yahvé exigiu que os hebreus realizassem o sacrifício de atravessar o limiar da porta. E naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Êxodo 12, 12, 13. Obviamente, a imagem usada aqui é a de um governante acompanhado de um executor, uma figura familiar no Antigo Oriente. Quando ele chega a uma casa marcada pelos sinais da aliança, o governante atravessa o limiar e entra na casa como hóspede ou como membro da família. Mas onde não foi feita tal preparação para ele, o executor entrará com a sua missão de juízo. O termo Pessa é geralmente entendido no contexto do êxodo do Egito para significar que Yahvé passou sem entrar nas casas cujas portas estavam manchadas de sangue. No entanto, esse significado não se justifica nem pelo próprio termo, nem pelo significado do rito original. Yahvé não apenas poupou o seu povo quando trouxe julgamento sobre os egípcios. Ele fez uma nova aliança com eles, atravessando o limiar manchado de sangue em suas casas, enquanto o mensageiro da morte entrou nas casas dos inimigos de Yahvé e reivindicou o primogênito como propriedade de Yahvé. No rito de Pessa, seguido pelos judeus modernos, em certo momento da celebração, a porta externa é aberta e um copo e uma cadeira são colocados à mesa, na esperança de que Elias, o mensageiro de Elohim, atravesse o limiar e que entre na casa como convidado. Tudo isso aponta para a importância de atravessar em vez de passar. Parece claro que o rito da Pessa do Egito era um rito de fazer aliança no limiar conforme ordenado por Elohim e entendido pelos israelitas. O sacrifício ocorreu no limiar das casas dos hebreus, no limiar de um novo ano e no limiar de uma nova nacionalidade. Então, Israel começou de novo em todas as coisas. E então, no Monte Sinai, o povo recebeu as condições da aliança em forma de 10 mandamentos, sendo os 10 mandamentos apenas termos genéricos para as 613 instruções. E continua sendo verdade que hoje, quando manchamos o sangue de Yeshua na porta de nossos corações, entramos na aliança com Yahvé e os termos da aliança estabelecidos na Torá entram em vigor, para nossa bênção, se os guardarmos, e maldição, se os transgredirmos, como estabelecido em Deuteronômio 28. Não é a melhor hora, agora na época de Pessa, para perceber que somos chamados por Yahvé para entrarmos em uma aliança através do sacrifício de seu filho Yeshua. E uma aliança inclui os termos da aliança escritos na Torá. E onde quer que deixemos de cumprir as instruções da Torá, estamos vivendo em pecados que talvez nunca tenhamos confessado. E o pecado, por definição, é: toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Por exemplo, se eu não guardar o Shabat, estou quebrando e transgredindo o mandamento de Yahvé e logo estou pecando. Segunda razão: o sacrifício de Pessa reuniu uma enorme quantidade de sacrifícios de cordeiros.
Se assumirmos, por exemplo, que um número superior a 600.000 homens saíram e nem todas as famílias sacrificaram o cordeiro, então talvez 500.000 cordeiros foram sacrificados, ou apenas 400.000, considerando que muitas vezes vários homens viviam na mesma casa em uma só família. O número de homens pode ser um pouco reduzido. O rabino Gimper disse no jornal Jerusalem Post que a declaração de 603.550 homens na seguinte passagem bíblica de Êxodo 38:26, 6 gramas para cada um dos recenseados, quer dizer, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. Refere-se aos homens na idade de recrutamento. A propósito, a área da Ucrânia é exatamente este número, 603.550.000 km². Mas voltando ao nosso tópico. Essa enorme quantidade de sacrifícios liberou um poder tão grande no reino espiritual que em todas as famílias dos egípcios os primogênitos morreram às garras de ferro do faraó, que não deixou os israelitas irem, quebrou, e os israelitas foram libertos. Peço que você pense sobre essa linha de pensamento e não a deixe de lado. Quando fizemos Techuvá, fomos ensinados a andar em seus ciclos de Shabat a Shabat, a celebrar suas festas de acordo com Levítico 23, a guardar suas leis alimentares, mas não fomos ensinados sobre o valor do lugar do sacrifício. As ofertas, não apenas no tempo do tabernáculo ou dos 2 templos, faziam parte da vida. E eles foram trazidos para fazer a diferença. Muito antes de haver regulamentos de sacrifício em Levítico, cada um tinha clareza sobre o poder dos sacrifícios. Vamos nos aprofundarmos mais nessa linha de pensamento no próximo episódio. Chag Sameach Pesach.